Olá, chegamos então ao dia 39 no topo da montanha com Cristo. Sejam muito, muito bem-vindos. Gente, olha que lugar maravilhoso. É muito lindo e a gente vai ver o amanhecer do sol juntos com chuva. Eu só preciso saber se tá bom o som, senão eu vou ter que colocar os fones. Aí vocês vão me dizendo se tá bom, como é que tá. Tá bom? Emily, como é que tá o som, Emily? Tá bom? Deixa eu ver. Se não, coloco os fones. Tá ótimo. Ai, que bom. Bom dia, amor. Vamos esperar o pessoal chegar, que domingo eu disse que... Gente, eu comecei meia hora antes. Agora que eu vi que é 5h30. Nossa, eu nem acredito. O pessoal não vai chegar a tempo. O pessoal botou pra despertar às 6. Será que eu começo? Aqui o pessoal vai acordar bem tarde, porque o Arion, por exemplo, que é o marido da minha amiga, nem dormiu. Então todo mundo vai acordar muito cedo aqui. Eu não queria que ninguém perdesse alguma parte da live. Né? Tá ótimo. Bom, eu vou começar, depois eu recomeço qualquer coisa. Quem eu sou para ti? Meu amado, agora é o momento de chegar à tua própria descoberta de quem eu sou para ti. Ninguém, nem mesmo eu, pode dar-te essa resposta, pois essa é a natureza de quem nós somos. Somos seres individuados em relacionamento um com o outro. Tu acorda cedo, né, Amy? Vou ter que tirar um pouco meu casaco, gente, não deu calor. Vocês não reparem, não. Tô na roça, tá? Tô na roça fazendo live a essa hora. Mas deu calor aqui, tá tão lindo, gente. Olha só, deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês. Ó. Como é que é? É muito bonito. Olha, ó. Bem legal, né? Todo mundo dormindo. Muito legal, né? Bem massa. Aqui é assim as colônias do sul. Pra quem não conhece, os vinhedos. Ontem a gente foi fazer passeio de trator. Super divertido. Você não tem noção. Super divertido, né? Então tá. Que lindo, lindo, né, Emily? Tu viu? Nossa, muito bonito. Aqui no sul, como eu digo, tudo é bonito. A paisagem é bonita. Tudo é muito bonito aqui, né? A gente olha assim, poxa, é uma graminha, é um pasto, que nem a gente diz, e é muito bonito, né? Tudo é muito bonito, assim, ó. Por causa, acho, a Serra Gaúcha é muito bonita, por causa dos morros, eu acho também, né? Fica muito bonito mesmo, fica bem legal. Vamos lá. E foi muito divertido. No começo, minhas filhas não queriam muito se enturmar com o povo, depois não queriam mais ir embora. Aí eu tava querendo ir embora ontem à noite, né? Porque eu fiquei com medo que não fosse funcionar a internet. No fim, aqui a internet é ótima. Porque passa cartão, a gente pode comprar vinho, espumante, passa cartão, então a internet é muito boa. Ai, que massa. Ai, amanhã também a gente começa bem cedinho, que é o último dia. Porque a gente termina às 7 horas, 7h15 no máximo. Tá? E depois vão ter mais uns vídeos para vocês, tá? Vai ter o diálogo desvelado,
que é um vídeo que eu vou fazer para vocês. E vai ter também até agora eu acho que eu podia substituir esse vídeo aqui pelo diálogo desvelado, Emily. Emily, acho que vamos fazer o diálogo desvelado, aí depois a gente começa o dia 39, na hora que o povo chega, vamos fazer? Aí a gente faz 2 lives numa só. Só que diálogo desvelado é bastante coisa, acho que não dá pra fazer em meia hora. É que eu não olhei a hora e cheguei meia hora antes. Aí o povo nem colocou despertar. Mas acho que dá pra gente fazer essa leitura. Pode ser, Emily? Então pronto. Diálogo desvelado. O seguinte texto foi recebido por Mari Perron em 2002. Não tem estrutura e não pode ser um modelo de diálogo. Imagine iniciar uma conversa com 2 pessoas diferentes em 2 momentos diferentes com uma concepção do tipo de diálogo que poderias ter. Precisão e perfeição são possíveis apenas para estruturas, não para os seres. Olha só, precisão e perfeição são possíveis só para estruturas, não para os seres. São possíveis apenas para os sistemas, não para a liberdade. Portanto, o sistema da liberdade é um sistema imperfeito, embora também esteja próximo da perfeição. Exatamente como por esta razão. A liberdade não pode ser sistematizada, mas existe como uma ideia de que todas as vozes devem ser ouvidas, que as próprias ideias têm uma existência que não pode ser negada através da discordância. Em diálogo, podes experimentar estar livre da estrutura e estar livre dos ideais de perfeição e precisão. O diálogo é uma arte imprecisa e um ato não premeditado. É uma experiência do que está acontecendo no momento, que é tudo que a experiência é na verdade. A experiência é o que está acontecendo no momento, verdade. O diálogo é a arte imprecisa e um ato não premeditado. É uma experiência do que está acontecendo no momento. Tudo que está na experiência é na verdade. No diálogo, experimenta-se a si mesmo e ao outro em um único ato. Um ato em uníssono ou em união. No verdadeiro diálogo, experimenta-se movimento, existência e expressão. Olha, em outras palavras, eu acho que é por isso que Jesus fez esse livro com os diálogos, né? Ele está dizendo que quando a gente dialoga com qualquer um, quando a gente está em diálogo, a gente está em vida. Porque vida, para Jesus, em um curso de amor, é movimento, existência e expressão. E a gente, quando está em diálogo, está em Deus. Olha que lindo. Por quê? Porque Jesus diz que Deus nos deu vida, movimento e expressão. Então, se Deus é o que nos dá vida, movimento e expressão, e o diálogo é o que a gente experimenta de movimento, existência e expressão, é Deus. O diálogo é Deus. Quando a gente entra em relacionamento, em diálogo, a gente está em Deus. Olha que lindo isso. Vida, eu ainda anotei aqui do lado. O fluxo desimpedido do diálogo é como uma corrente de água desimpedida. Uma ação sem impedimento, uma ação desimpedida é um movimento irrestrito, que é como o ser e a expressão. O movimento desimpedido é como o ser e a expressão a todo momento e de todas as maneiras, porque a restrição é obra do ego e é uma restrição do verdadeiro ser. Então, tudo que restringe é o ego. A aceitação sempre rompe a barragem da restrição e libera o fluxo. Nem a montanha, nem os vales do nível do solo causam ou restringem o fluxo. A montanha e os vales também estão dentro de ti.
onde existe como dois níveis de experiência do que está acontecendo no momento. A única voz e as muitas vozes também estão dentro de ti, onde existe com dois níveis de experiência do que está acontecendo neste momento. Como os dois níveis de experiência existem no mesmo momento, eles coexistem, ou em outras palavras, existem como um só e no entanto são distintos. Contudo, que nenhum dos dois seja restringido, isso é união com a comunhão. Dois níveis distintos de experiência em união. Quando os níveis distintos desaparecem, não há experiência de união, apenas união, mas a ação é a mesma. Uma ação não é melhor ou mais desejável de que outra, são apenas diferentes. A união jamais nega o ser, mas a união plena nega a experiência do ser. Quando a experiência do ser deixa de existir em uma ação particular, as leis daquilo que chamas de realidade cedem. Olha só isso aqui, ele está ensinando a operar milagres. E o impossível se torna possível. Jesus fala, milagres acontecem, cura ocorre, uma nova realidade existe. Uma realidade em que não há nenhum objeto de experiência, não há observador nem observado, ninguém em ação e ninguém sobre quem recai a ação, nenhum doador, nem receptor, nenhum intermediário, apenas união. Então, quando a gente quando a gente está em união, eu e você, aí existe ali a união e a experiência do ser. Mas quando a gente se funde com o nosso irmão, a união jamais nega o ser, mas a união plena nega a experiência do ser. Eu não deixo de ser Ana Long, mas ao fazer uma cura e me tornar o meu irmão, eu nego a experiência do ser. Negando a experiência do ser como indivíduo, eu me torno ele. E me tornando ele, me tornando meu irmão, eu um com ele, e sendo a consciência crística manifestada, porque é isso que é a consciência crística manifestada, todos nós unidos, sendo a consciência crística manifestada, a gente opera milagres com esse simples movimento. Por que que isso acontece? Porque o milagre é retornar tudo para Deus. Por isso que corrige o mundo, né? Jesus fala, quando a experiência do ser deixa de existir em uma ação particular, então não existe mais Ana Long e a Emily, por exemplo. As leis daquilo que chamas de realidade cedem. E aí, a realidade, aquilo que a gente está chamando aqui de realidade, que é o que a gente está experimentando, que na verdade é uma ilusão, mas para nós é a realidade, isso que a gente está experimentando e todas as leis da realidade cedem. Olha isso. E o impossível se torna possível. E aí acontecem os milagres. Então, ninguém entende como acontecem os milagres. Eu vejo todas as religiões, os físicos e muitos estudiosos de técnicas, né? O Uzui queria saber como Jesus curava, do reiki, né? E aí recebeu os símbolos reiki, recebeu o reiki. O espiritismo fala de que tinha falanges de espíritos com Jesus. Isso sem dúvida tinha, né? Se eu fosse um espírito naquela época, eu ia colar em Jesus, né? Se eu fosse encarnado ou desencarnado, eu ia colar no mestre encarnado. Como não, né? Então sim, existiu. Mas o trabalho dele não vinha dali. As curas não vinham das curas que um ser humano pode fazer, entende? O tipo de curas que eu ensino no meu curso é esse tipo de cura. Que são curas espirituais, não são curas de espíritos. É a cura que faz com que a realidade ceda. E como que a realidade pode ceder e as leis do mundo podem ceder a mim? Não é a mim que ela cede em primeiro lugar, né? A mim eu digo consciência crística. As leis do mundo cedem simplesmente porque eu sei que tu é o Cristo.
E sendo Cristo, e sendo tudo isso uma ilusão, e sendo a separação uma ilusão, eu reintegro a verdade. E reintegrando a verdade, a cura naturalmente acontece. Por isso que ele diz em um curso em milagres que as curas são naturais. E por isso que não tem mais karma quando tu te torna o Cristo. Cristo não tem karma, Cristo é tudo e todos o tempo todo, e Cristo sabe que isso aqui é só uma experiência ilusória. É como se tu fosse um ator e matasse alguém no filme. Tu não vai ser preso porque no filme teu personagem matou alguém, entende? E é por isso que o karma se dissolve e você transcende o karma. Entende? Mas isso só se você tiver a consciência crística. Porque é aquilo que Jesus fala em Piste e Sofia, cada um só vai até o mistério que conhece. Então, se você conhece o mistério que diz que... Se você conhece o mistério que... E tu sabe que tu é a consciência crística, então você vai até lá. Entende o que eu quero dizer? Você vai até nesse lugar. Porque é lá que você está, é aquele mistério que você conhece. E quanto mais você conhece, ou seja, quanto mais, por exemplo, tem pessoas que operam milagres na forma porque conhecem as leis da metafísica. Então essas pessoas que conhecem as leis da metafísica, eu também conheço, eu também sou professora de manifestação, que eu chamava de cocriação, mas é manifestação, né? Essas pessoas que conhecem as leis da metafísica e fazem coisas com o poder do pensamento, que é isso que faz a metafísica, essas pessoas também operam milagres. Porque você muda a sua crença e aí você muda a manifestação, entende? Porque o que manda aqui nessa realidade, nisso que a gente chama de realidade, que é uma ilusão, é a tua consciência. Então, se a tua consciência é capaz de acreditar em algo, aquilo vai acontecer. É bem isso. Ana, estou passando por um problema de saúde. Parece que esqueci tudo que está dentro de mim. Acontece. Porque o problema de saúde, ele quer te mostrar que tu é física e não divina. Inclusive, eu cheguei a ficar arrepiada agora. Inclusive, existe uma coisa que acontece com todos que estão bem próximos do despertar da consciência crística. Sabe o que acontece? Você fica doente. Isso ninguém fala. Você fica doente. Sabe por que você fica doente? Porque é o seu ego sapateando e dizendo que você é humano. É como se fossem as tentações. Então você vai ter que escolher agora se você é humana ou divina. E isso vai fazer toda a diferença na cura e na dissolução dessa doença. Olha que incrível isso. Deu para entender o que eu tô dizendo, gente? Isso acontece. Depois tu me fala no privado, tá, Emily, o que é, porque a minha... eu posso te ajudar. A gente pode se ajudar, tá? Todos podem se ajudar. Né? Depois tu me fala o que é, que aí a gente faz esse trabalho juntos. Onde 2 ou mais estão em meu nome, lá eu estou, né? Mas tu entende que isso aqui as pessoas leem como uma leitura. Como eu conheço a experiência disso, eu sei que ele está ensinando a operar milagres nesse parágrafo, tu entende? No parágrafo de DD.5, da página 739, como em várias outras que eu já mostrei para vocês. Eu disse, olha, aqui ele está ensinando a operar milagres, aqui ele está ensinando não sei o quê. Em um curso de milagres, quando ele invoca alguma oração, alguma coisa, cara, eu sei que aquilo lá tem o poder de manifestação, de correção. Agora, como que eu sei e as pessoas leem e não percebem o que é? Porque leem como lendo um livro, como separado, não entraram em relacionamento com Cristo, com o livro, não se tornaram receptores em si. Foi perguntado a Mari Perron, essa aqui, se ela tinha se iluminado. Ela ainda tá viva, tá? Então tem algumas entrevistas que ela vem. Se ela tinha se iluminado. Aí ela, não. Tipo, como que se ela tivesse que dizer que ela continua sendo uma pessoa normal.
Ela está recebendo os livros de Maria agora, né? E ela falou assim como se não quero ser igual a vocês, eu não me iluminei. Não se iluminou porque não quis. Porque ela teria sim se iluminado se ela não pensasse assim. Mas ela respondeu bem assim, vocês podem ver, a entrevista com Mari Perron deve ter alguma coisa lá no YouTube. Ela, não. Aí todo mundo, ai nossa, como ela é humilde, como ela é normal, como ela é igual a gente, humana. Não entenderam nada. Nem a própria receptora. Eu não digo que hoje ela esteja nesse estado, mas lá naquela entrevista, cara, ela meio que se... Não, imagina eu me iluminar. Ela devia ter dito, olha, ainda não. Né? Ela devia ter dito o que ela quisesse, né? Mas eu, se no lugar dela, diria, olha, eu ainda não me iluminei, mas eu vou me iluminar sim. Eu vim para isso. A não ser que ela realmente não tenha vindo para isso, tenha vindo só para ser uma escriba. Mas eu duvido que alguém que tenha essa conexão de receber ela que recebeu o livro, gente, né? E ter essa resistência para voltar para a dualidade é complicado, né? Porque nós somos o Cristo, gente. Ele é quem a gente é. O que se deseja agora, no entanto, é a experiência da união. A experiência da união é a experiência de dois níveis distintos de experiência. Esses dois níveis distintos de experiência podem ser integrados em um só nível de experiência. Um nível de experiência capaz de dobrar as leis daquilo que chamamos de realidade, na mesma ação que a união plena, de maneira que a única diferença seja a capacidade de experimentar a experiência como ser diferenciado em união. Essa integração dos dois níveis de experiência é o que foi chamado de elevação do ser, da forma, a sustentabilidade da consciência crística da forma. É o que a gente veio fazer. Eu vou colocar os fones, para você pode estar bom, mas para mim tem um barulhinho da chuva. E aí parece que eu tô gritando. Pra mim parece que eu tô gritando, entende? Eu vou fazer assim, tá aqui pra cá um pouco o telefone, vai ficar um pouco viradinho. Tá bom, Emily? Rafa, tá bom? Dá pra ouvir? Tá ótimo. Ah, então tá. Então o fone ficou bom também. Vamos lá. Vê como é importante o que ele tá dizendo aqui, né? Então, essa integração dos dois níveis de experiência é o que foi chamado de elevação do ser da forma, ou seja, nós na formas elevados, e a sustentabilidade da consciência crística na forma humana. Não há forma sem a experiência da forma. Sem a experiência da forma, há apenas a união. O diálogo no topo da montanha permitiu que participasses em dois níveis de experiência ao mesmo tempo, não apenas a experiência simultânea do topo da montanha e dos vales do nível do solo, mas a realidade simultânea do diálogo contínuo e a experiência de viver agora, agora é chamado a praticar a interação desses dois níveis. Pode haver múltiplos níveis, mas são sempre níveis de dois níveis que representam dualidade. A dualidade que existem naturalmente para o ser da forma, pois a forma é a experiência da forma. A dualidade em que há uma experiência e um experimentador. A experiência da experiência é a vida. É a intenção. A intenção não é escapar dela e tampouco é possível fazê-lo. É por isso que a união foi descrita como tempo fora do tempo. E eu acho que vai ser nesse tempo fora do tempo que eu vou viver a experiência de transfiguração. Porque Jesus disse que eu encarnada, humana e consciente, eu não consigo viver essa experiência. Mas que eu posso viver essa experiência, eu vou viver com ele essa experiência da transfiguração
só que em outro nível, mas ainda encarnada. Só que eu acho que o que ele vai fazer comigo é isso, ele vai me retirar numa experiência fora do tempo, que nem como foi quando eu fui lá dentro de Deus, onde nós estamos em estado de centelha. Eu estava aqui na minha cama, iniciando a meditação, e de repente eu fui levada onde nós estamos em estado de centelha e fui trazida de volta mais rápido que um piscar de olhos. Então eu acredito, eu não sei, porque eu ainda não vivi, que esse milagre da transfiguração que eu vim para viver com Jesus nesta vida vai ser dessa forma, nesse sentido, né? Eu acho que ele vai me retirar do tempo, eu vou ter a experiência da transfiguração e vou lembrar, vai ser que nem eu voltei, eu lembrei, eu fui levada lá. Não foi um sonho ou um acesso de memória. Ele vai me levar para um outro plano, eu vou ter a experiência do milagre da transfiguração e vou ser trazida de volta. Então eu vou ficar com a experiência porque eu vivi só num tempo fora do tempo, entende? E todas as meditações de um curso de amor e um curso em milagre devem ser experimentadas assim, como uma experiência fora do tempo. Então quando você fecha os olhos e está sentado em meditação, tenta até nem se escorar em lugar nenhum. Eu sentava numa almofada para eu não dormir, porque eu estava num nível de cansaço tão grande que se eu me escorasse, eu dormia. E mesmo assim, gente, eu dormia todas as meditações, eu dormia, tá? E isso não é um problema, porque eu iluminei assim. O que acontece quando você entra em meditação e dorme e fica ali sentadinho? Tu não cai, entendeu? Eu fiquei ali sentada, eu nunca caí em nenhuma meditação. Eu sempre fiquei ali, mas dormindo. E o que acontece? É diferente de tu dormir de cansado. Por exemplo, se tu sentar e tá cansado e tu dormir, tu cai. Agora, se é numa meditação, tu entra na meditação e tu fica ali, lembrando daquilo que tu ouviu, né? Daquele texto, e pede a revelação daquilo. E daqui a pouco tu adormece e tu vai ver que teu corpo não vai cair, porque tu vai ser retirada e tu vai viver a experiência disso e depois tu volta. Quando tu voltar, tu simplesmente acorda e tu sabe que acabou a meditação, aí tu vai dormir. Às vezes tu já vai saber na hora a informação que tu recebeu, a experiência que tu teve, às vezes não. Aí você vai dormir e com o tempo você vai começar a saber das coisas, como eu sei. Como que eu sei das coisas? Eu acho que é assim. Eu recebo na meditação, ou recebia quando eu era criança durante a noite, aí depois eu acordava sabendo das coisas. Mas não é na hora, às vezes, que eu acordo, é durante o dia, alguma coisa acontece e tal, eu sei que eu sei, entende? É assim que eu descobri que eu sei muitas coisas, que eu não sabia que eu sabia muitas coisas, né? E aí fui descobrindo. O diálogo no topo da montanha permitiu que participasse de 2 níveis de experiência ao mesmo tempo, tá? Isso aqui já foi. Aqui, ó. A intenção não é escapar dela e tampouco é possível fazê-lo. É por isso que a união foi descrita como tempo fora do tempo. Não se trata de escapar, mas de um portal de acesso, ó. O acesso pleno é necessário para a liberação momentânea do experimentador. Então é um portal de acesso, é bem assim que eu me senti, como se eu tivesse ido para outra dimensão, e eu fui realmente, onde nós estamos em estado de centelha, eu fui levada lá mesmo, então eu fui para outra dimensão e fui trazida de volta. Sem ao menos alguma liberação momentânea, a verdade, deixa eu só ver quanto vai ter aqui, porque eu acho que nós vamos começar às 6 horas e ainda vai ter conteúdo aqui, gente, meu Deus, é muita coisa. Sem ao menos alguma liberação momentânea, a verdadeira natureza do ser, que é experimentando a vida, permanece desconhecida. Essa liberação do ser da forma tem sido a meta da iluminação. É você viver a experiência na forma, se libertando da forma, transcendendo. Eu acabei de descrever uma experiência de iluminação. Por isso que eu digo que todos nós somos iluminados em algum grau. Todos vocês que experimentaram a névoa rosa são iluminados. Porque vocês experimentaram a consciência crística na prática, entendeu? Eu vou me mudando aqui de lado, porque eu acho que fica melhor.
Ó. Parece que a internet às vezes funciona melhor de um lado, às vezes funciona melhor do outro. Então eu vou trocando aqui porque parece que os coisinhos vão subindo e vão descendo. Você entende o que eu quero dizer? Aqui tem mais vento, ali tinha menos vento. Não que esteja frio, né? Mas vocês deu para entender o que eu tô falando, gente? Eu tô falando que a gente vai viver essas experiências místicas com Cristo e tá tudo bem, faz parte. Vou ter que voltar para onde eu tava. Que tá chovendo. Ai, ai, ai. Paciência, gente, paciência. Nós estamos na roça, né? Quando chegar, acho às 6 horas, eu vou fazer o das 6 e depois eu vou dar continuidade para vocês nisso aqui no outro tempo, porque senão aqui eu vou precisar de mais de 1 hora e não vai dar tempo. E eu não quero fazer isso de uma forma apressada, porque tem que dar conteúdo, sabe? Eu não consigo ser esse tipo de professora. Eu coloquei o fone porque eu estava ouvindo o barulho da chuva e ouvindo o barulho da chuva eu vi que eu estava quase gritando. Então eu coloquei o fone, que aí eu ouço menos, e aí eu dou aula como eu gosto, lentamente, né? Depois vocês aparecem lá no YouTube. Porque Jesus me pediu o que nesse atendimento de sexta-feira? Ele só conversou comigo, com a Nanda e com a Érica. E aí eu acordei, né? Porque eu durmo durante o atendimento. A pessoa que é atendida, ela fica deitada, ela é desdobrada, né? E aí eu tava ali de boa, meio que sem pedido, e de repente eu dormi. E quando eu dormi, eu fui lá naquela conversa que a Nanda viu eu tendo com Jesus no jardim da minha casa, em Florianópolis. E ela, nessa conversa que a Nanda viu Jesus conversar comigo, foi uma conversa tão gostosa que elas não queriam mais sair de lá, nem a Érica nem a Nanda queriam sair do atendimento. Pensa, tu tá ali com Jesus? Aí apareceu eu, a Érica e a Nanda. Olha como é que foi a experiência. Começou assim, o atendimento. Eu, a Érica, a Nanda e Jesus. E aí começou a chover muito e inundou tudo. E quando inundou tudo de uma água muito limpa, eu dizia para as meninas assim, não tenham medo, só boia. Só boia, não tenham medo, só boia. E aí passou essa enchente, né? E aí tava eu e Jesus conversando no jardim da minha casa de Florianópolis, um jardim bem bonito, bem florido, disse a Ananda. E aí nesse jardim que Jesus disse, olha filha, eu sei que tu quer ir para casa, eu sei que tu quer voltar para Barbelô. Vocês não sabem direito o que é Barbelô, mas eu sei, porque eu estive lá conscientemente, então eu tenho a memória de como Deus pensa e sente dentro dele, sabe? E eu sei o que é Barbelô. Barbelô, ou a consciência de Deus, é antes de Deus nos fazer individuados. É o sentir dele. Existia só Deus como um ser aforme. E aí ele teve consciência de si mesmo. Quando ele teve consciência de si mesmo, foi Barbelô. Barbelô é a consciência de Deus, a gente pode chamar assim. E eu estava lá, sendo Deus, consciente de que eu era Deus. Eu lembro dessa memória, gente. E nessa memória, eu senti um amor muito grande, muito grande, muito grande, orgástico, assim, uma coisa muito boa. E eu senti vontade de compartilhar. E quando eu senti vontade de compartilhar, deixa eu vir para cá para ver se fica melhor. Quando eu senti vontade de compartilhar, o que aconteceu? Eu imediatamente se emanou as centelhas. Entende o que eu quero dizer? Por isso que eu digo que eu conheço o sentir de Deus, porque eu sei como ele fez as centelhas. E aí eu fiquei me questionando, né? Olha só. Eu fiquei me questionando se eu conheço o sentir de Deus ou se o meu sentir e o dele é o mesmo. E aí me foi mostrado que é a mesma coisa. Aí me foi mostrado que é a mesma coisa. Tanto conhecer o sentir de Deus, né? Que é o que eu tava vivendo. Aqui tá mais quentinho. Tanto conhecer o sentir de Deus como experiência, como
viver a experiência era a mesma coisa. Então foi isso que me foi mostrado, que eu era tanto Deus antes de fazer nós, porque depois que eu fui emanada em uma centelha, gente, depois que eu fui emanada em uma centelha, eu continuei com o mesmo sentir. Tanto é que eu voltei para agradecer Deus por ter atendido o meu pedido. Porque eu tinha vontade de compartilhar esse amor. Por isso que eu digo para vocês que eu sou a consciência de Deus manifestada. Por isso que eu digo para vocês que eu consigo acessar todos vocês. Porque eu tô dentro de todos vocês. Porque a minha consciência abrange. Só que a de todos é assim. Só que eu lembro disso. É a única diferença, entende? Todos estavam lá dentro de Deus naquele mesmo estado. E todos foram emanados em filetes de luz. Só que eu lembro disso. Eu lembro como era antes de a gente virar filete de luz. Eu fui lá onde a gente era filete de luz, onde a gente é agora filete de luz. Entende? Então essas revelações que eu recebi, ou esses acessos de memória que eu tive, permitiram que eu conseguisse, deixar assim que aí apareceu o laguinho, permitiram com que eu conseguisse conhecer o pensar e sentir de Deus, conhecer onde nós estamos em estado real. Então, independentemente do que aconteça no mundo, eu conheço a verdade. E é por isso que o Hélio Couto fala que o que pode afetar um Buda? Nada pode afetar um Buda, porque ele conhece a realidade. E se não conhece a realidade, não é um Buda. Né? Eu tenho um amigo que fala de Budas negros, que seriam magos negros, né? Pessoas que são que têm muito poder, mas que trabalham pro negativo. Magos negros existem pessoas que é uma denominação que se dá para pessoas muito inteligentes, seres muito inteligentes que atuam para a maldade, né? Para prejudicar a humanidade de alguma forma, tá? Não tem nada a ver com cor de pele, gente, até porque eles são desencarnados, né? Então eles nem têm corpo, imagina a pele. É isso que eu quero dizer, né? Então é isso. O que eu quero dizer para vocês é que todos somos o Cristo, todos estamos dentro de Deus, todos somos Barbelô. A diferença é que eu fui levada lá, eu vi, entende? E isso é real. Então eu posso falar não só porque eu li, gente, porque está escrito em todos os lugares, está escrito isso. Mas não é só porque eu li que eu posso dizer porque eu fui lá mesmo, eu sei que é assim. E eu tendo ido lá e sabendo que o que é para um é para todos, eu sei que você também pode ir lá e saber. Por ti mesmo, e é isso que eu peço. Eu não peço para acreditar em mim ou para ter fé em mim, naquilo que eu digo. Mas entenda que tudo que Jesus disse é literal, porque é literal. A parábola, ela só é para usar personagens diferentes, porque se ele dissesse, olha, o filho pródigo é você e o pai é Deus. Então tu pode vir aqui, pegar toda a tua herança, gastar tudo, ser um bostinha, e Deus no fim vai te esperar com festa. Se ele dissesse isso assim, dessa forma, todo mundo, o mundo ia virar uma desgraça. Então ele fez com parábolas para que a gente pudesse, dependendo, quando a gente vai avançando em grau de consciência e ver que gastar toda a herança do pai não tem sentido nenhum, que não tem nada no mundo que seja legal, quando a gente percebe isso, que não tem nada aqui que nos interesse realmente, aí a gente vai para casa. Aí a gente começa a querer voltar para casa, a gente começa a querer voltar a outros níveis de experiência, né? É isso.
E a gente volta a querer saber a verdade. O que eu acho estranho, gente, é porque naquela memória que eu tive de Barbelô, eu lembrava, eu era todo mundo ali, mas eu lembrava. E quando eu saí, eu continuei com a mesma lembrança. E os outros não. Alguns sim, eu acredito que sim, eu não sei porquê, né? Mas muitos só foram embora. Deus emanou como centelha, eles só foram embora. Eles não voltaram para agradecer. Então eu entendi que muitos não ficaram com essa memória de Barbelô. Como é que não é que eu não que eu acho que os outros não têm esse acesso de memória ou essa lembrança, porque eles estavam lá e eles também eram Deus. Mas ela foi apagada naquele instante em que eles se emanaram, foram emanados como centelha, tu entende? Mas eu continuei com a mesma memória, eu não fui apagada. Entende o que eu quero dizer? Porque eu tava, eu fui, na hora que eu senti que eu queria compartilhar aquele amor que eu estava sentindo, instantaneamente Deus se fez de uma forma e emanou todo mundo em formato de centelha, inclusive eu. Só que eu saí assim em formato de centelha e, e eu continuei sendo centelha depois, eu continuei com o mesmo pensamento. Tanto é que eu voltei para agradecer ele, porque ele tinha atendido o meu pedido. Só que os outros não, porque saíram enlouquecidos, mas tinha outras centelhas que também voltaram para agradecer, que eu lembro que eu vi. Eu não via assim quantas, como, mas eu sentia que tinha outras centelhas fazendo a mesma coisa que eu, agradecendo. Então, esses que vieram, que permaneceram com a memória de Barbelô, são os iluminados. Aí um dia o Hélio Couto falou isso. Será que os iluminados já não estavam iluminados desde que foram emanados? Porque ele também conhece e acessa essas memórias. E aí eu disse, claro, professor, a gente permanece com a memória de Barbelô e outros não. Por isso que eu digo que a gente veio fazer o trabalho, mas todos estavam lá e todos tiveram a memória, entende? Só que uns não ficaram com o acesso de memória. Porque não quiseram, porque queriam ser livres, não sei porquê. O porquê eu não sei. Então, se eu falar sobre isso, eu vou estar imaginando, ponderando, racionalizando. Eu não vou dizer porque eu sei. Então eu só falo do que eu sei. O que eu sei é que nós somos Barbelô, nós somos a consciência de Deus manifestada, nós somos o Filho dele, puro e santo como ele mesmo, nós somos pura luz. E nós escolhemos estar desmemoriados quando recebemos uma alma. Quando a gente recebeu a alma, a gente se sentiu separado e começou a manifestar a partir da separação. Mas nós não estamos e nunca estivemos separados e isso é impossível de acontecer. Tanto é impossível separar nós um dos outros, como é impossível separar nós de Deus. É impossível. Eu vou encerrar esse vídeo e vou iniciar a nova live do dia 39, porque senão vai ficar muito longa, tá? Aí depois esse vídeo eu vou postar para vocês. É que eu cheguei meia hora antes e aí eu comecei a dar aula para quem estava aqui. Se não tivesse ninguém, acho que eu até fechava e ficava em meditação. Mas como tinha a Emily, eu acho que ela precisava, ela até relatou que ela está com um problema de saúde e foi explicado como acontecem os milagres aqui. Eu acho que era para ela saber que acontecem os milagres. A Emily tem uma relação muito simbiótica com Jesus, né? Ela pediu para ver ele, ela viu ele no sonho. Eu lembro que ela contou que saía atrás de uma loira bem grande, né? E depois ela teve de novo a experiência da névoa rosa com a gente e teve também no 6D. Então ela veio para isso, né? Ela veio para viver essa experiência. E esse teste da manifestação física de doenças é um teste para te ver aonde tu tá, para te escolher em qual consciência tu vai ficar. Tu vai ficar na crística ou tu vai ficar na humana, né? E não vou dizer que não é para ir no médico, é sempre para ir no médico, tá? Vocês nunca vão dizer, vamos fazer milagres, não vai no médico. Por quê?
Porque a cura dada, ela é sempre recebida, mas nem sempre ela é manifestada. Por quê? Porque a tua consciência não deixa ela se manifestar. E o único poder manifestador é a tua consciência individual. Entendeu? Então Jesus pode vir e curar você. E você só vai ficar curado se você acreditar que ele pode te curar. Porque se você duvidar, não manifesta. Nem mesmo de Jesus Cristo. Era para mim, com certeza, sim, ele. Então eu vou encerrar esse vídeo, eu vou publicar depois para vocês, tá? Vocês podem assistir à tarde aí. E eu vou começar então o dia 39 no topo da montanha, tá? Beijo. Já volto. Já volto.